Êxodo 15, 22, diz assim: depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto, e não acharam água. Olha para mim, por favor, deixa a Bíblia aberta e vamos entender o que aconteceu. O povo estava há 430 anos escravo, gemendo na mão de Faraó, mas não faltava água. Faltou água, falta vida. A água é o básico para você se manter, e faltou água. E eles andaram 3 dias em busca de água e não encontraram. É muito difícil quando você está na fé e faltam coisas que antes não faltavam. É muito difícil quando você está na fé e você passa por coisas que você não passava. Mas você vai entender porque eles passaram por isso. Você vai entender porque você está passando por lutas. Você vai entender o motivo disso. Eles estavam como escravos muitos anos. Deus mandou as pragas, porque Faraó resistia. Vieram 10 pragas e Faraó soltou o povo. O povo foi em direção à terra prometida, sendo que Faraó mudou de ideia e veio com o exército dele atrás do povo, e o povo ficou encurralado, e diante do povo tinha um mar vermelho. Deus enviou um vento quando Moisés levantou o cajado e mandou o povo marchar. Deus enviou um vento e abriu o mar. Que Deus envie o vento dele e abra tudo que está fechado para você. Mas entenda, por favor, Moisés mandou o povo marchar. Quem marcha é quem? Soldado, exército que marcha. Deus mandou o povo marchar, porque Deus quer um exército, Deus quer um povo forte. Deus não quer um povo fraco, mas um exército que dependa dele, que conte com ele. Então o povo saiu do Egito com ouro. O povo saiu do Egito não de mãos vazias. O povo saiu do Egito com riquezas. O mar se abriu, o povo passou. Onde eles passaram, Faraó e o exército não conseguiu passar. Porque quando você está na fé, você passa onde os outros não passam. E o que você consegue, os outros não conseguem. E quem tenta te alcançar, não consegue te destruir. Não consegue te alcançar, porque Deus não deixa. Porque você tem aliança com Ele. Escute, por favor. O povo passou. Os carros de Faraó quebraram, pararam. E nós já pregamos sobre isso. E a água veio e matou o exército. Eles cantaram do outro lado, porque o exército de Faraó estava destruído. Não cante antes da hora, cante depois da vitória. Então o exército foi destruído e eles seguiram. Só que faltou água, faltou o básico, faltou o que não poderia faltar. Tem gente que está faltando dinheiro, está faltando recursos, está faltando algo que o filho está pedindo, está faltando uma condição para as coisas mínimas. Faltou água. Então eles foram andando atrás da água. Quantos dias? O primeiro dia não foi fácil. O segundo pior. O terceiro foi mais difícil ainda. Eles não achavam água, até que eles avistaram a água em um lugar chamado Mara. Olha o que diz a Bíblia. Diz assim, versículo 23: então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram o quê? Não ouvi. Amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. Olha para mim. Você sabe o que é você estar na fé e você esperar uma coisa e vir outra, e você se alegrar com algo que você pensa que vai dar certo e dá errado? Você sabe o que é você estar na fé e você avistar a água e falar assim: oba, encontrei, chegou o que eu precisava, já tenho a água. E quando eles vão beber, a água está amarga. Nós não gostamos de passar pelos momentos amargos da vida, mas todos os heróis da fé e todas as pessoas de fé passaram pelos amargos da vida.
difícil na hora do amargo, é difícil amargar certas coisas. Tem gente que chora escondido do filho, da filha. Tem gente que chora sozinho. Tem gente que está vivendo um momento que nunca viveu antes, preste bem atenção. Eles chegaram na água e o primeiro que pegou a água, que colocou na boca, disse: não dá para beber. Pensei que dava. Cheguei a pensar que o problema estava resolvido, mas a água está amarga. Sabe o que é você pensar que vai resolver uma situação e de repente a coisa desanda? Deve ter gente aqui passando por isso, que esperava uma coisa, que chegou a se alegrar com algo e não aconteceu como você queria. Mas calma, você vai entender. Quando eles colocaram água na boca, que viram que a água era amarga, então eles foram até Moisés. Moisés era o líder deles. Diz assim a Bíblia, versículo 24: e o povo murmurou contra quem? Contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Olha para mim, por favor. Aprenda a não murmurar. Aprenda a confiar em Deus nos momentos amargos da vida. Aprenda. O povo tinha saído do Egito, Moisés ia liderando o povo, e Moisés falou para Deus: se o Senhor não for comigo, eu não vou. Eu não vou sozinho. Eu não vou com anjo. Eu vou se a tua presença for comigo. Se o Senhor estiver comigo, tudo bem. Em outras palavras, se o Senhor estiver, o que faltar o Senhor vai prover. O que vier, o Senhor vai estar na frente para me ajudar. Ele sabia que era algo desafiador. Ele sabia que era algo perigoso. E tem gente aqui enfrentando uma situação perigosa, desafiadora, mas não tenha medo, porque Deus está com você. Bispo, lá no deserto não tinha padaria, mas Deus fez o maná descer do céu. Não tinha açougue, mas Ele fez as cordonizes virem. Não tinha loja para comprar roupa, mas Ele não deixou a roupa envelhecer, porque Ele é Deus, Ele é provedor. Diga: esse é o Deus que eu creio. Entenda, por favor. Quando a água ficou amarga, eles foram até Moisés. Imagine o peso da responsabilidade de Moisés. Imagine o peso da sua responsabilidade, que tem filhos em jogo, que tem funcionários, que tem compromissos grandes, que deu a palavra. É difícil quando você tem uma responsabilidade grande, pesa, que todo mundo cobra de você, que todo mundo olha para você, e for atrás de Moisés. Moisés, e aí? Vamos beber o quê? Em outras palavras, lá no Egito nós estávamos lá, mas não faltava água. Só que agora você vai entender. Aquele lugar não era o lugar que eles iam ficar. Aquele lugar era um lugar de passagem. Aquele lugar era um lugar de passagem. A Bíblia diz assim: olha o que Moisés foi fazer. Foi murmurar também, não foi? Moisés foi chorar, não foi? Olha o que ele fez. E ele clamou a quem? Ao Senhor. E o Senhor falou. Deus falou. O que é que Deus fez? Mostrou-lhe uma árvore. Olha para mim, olha esse detalhe. Deus não falou aqui, Deus mostrou. Fique atento para o que Deus mostra para você, porque Deus mostra o caminho que você tem que seguir, com quem você não tem que se aliar, com quem você tem que se aliar, com quem você tem que negociar, com quem você não tem que negociar. Deus mostra. Quando você é uma pessoa de Deus, Ele mostra para você o que você tem que fazer. Moisés estava numa situação difícil, clamou a Deus, e Deus mostrou uma árvore. Tudo no Antigo Testamento é sombra de Jesus. Essa árvore aqui simboliza a árvore da vida. Essa madeira aqui simboliza a madeira da cruz. Essa madeira simboliza Jesus. Amém? Tudo na Bíblia, no Antigo Testamento, está direcionado para Jesus. Quando eles mataram aquele cordeiro e marcaram as casas, aquele cordeiro simbolizava o Senhor Jesus. Entenda, por favor. Quando Moisés clamou, Deus mostrou a árvore. Aí diz assim: eu não sei o que Deus está mostrando e você não está enxergando,
lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança. Agora lê alto. E ali os provou. Aquele lugar é um lugar de quê? De prova. Cuidado no momento da sua prova, hein? Porque Deus prova. Deus poderia, quando ele chegasse ali, já está doce as águas. Poderia ou não poderia? Deus poderia facilitar muita coisa para você. Poderia ou não poderia? E por que ele não facilita? As coisas para você nunca vai ser fácil, nunca vão ser fáceis. Deus não vai facilitar para você, porque enquanto você está enfrentando lutas, Ele está tornando você uma pessoa forte. Agora entenda, aquilo ali era um momento de passagem. Aquelas águas amargas ali era um momento que Deus estava provando eles, colocando eles na dependência de Deus. Eles tinham ouro, mas não tinham água. Então vão ter momentos na sua vida que você vai ter problemas para resolver, que o dinheiro não resolve, que o melhor médico não resolve, que o melhor advogado não resolve, que os seus recursos não resolvem, e você vai ter que depender de Deus. Deus estava ensinando eles a depender dEle. Deus estava ensinando eles, porque eles estavam no Egito, eles tinham se influenciado com os deuses egípcios, com a cultura egípcia, então eles estavam influenciados com aquela cultura, eles não dependiam mais de Deus, não tinham comunhão com Deus, e Deus estava ensinando a eles a contarem com Deus, a dependerem de Deus. Então Deus permitiu que faltasse o que nunca tinha faltado. Deus permitiu eles passarem por uma situação que eles nunca tinham passado. E Deus permitiu que eles chegassem numa situação de esperar uma coisa e vir outra. Que frustração. Mas depois de Mara, tem algo melhor para você. Quando você é aprovado em Mara, Deus honra a sua fé. Aquelas águas amargas que não estava dando para beber, ficou doce. Eu sei que tem gente aqui amargando coisas terríveis. Quando você vê um testemunho, você vê o carro da pessoa, a imagem da casa da pessoa, você vê as vitórias da pessoa, mas eu queria que você visse as lágrimas das pessoas, a perseverança das pessoas, a luta das pessoas, para você ver que vale a pena perseverar em Deus, para você entender que você não está na presença de Deus lutando em vão, está uma guerra, mas vai valer a pena, porque depois vem o doce, depois vem a vitória. Deu para você entender? Ainda que a sua situação esteja muito amarga, não deixe os pensamentos negativos te influenciarem, não deixe, não fique pensando pior, porque não vai acontecer o pior, vai acontecer o melhor. Não fique pensando negativo, porque Deus vai transformar o que está amargo em doce. Não é para você ficar deixando as palavras do diabo entrar em você. Eu quero ver o que vai acontecer com você nessa igreja. Não vai mudar nunca, sua vida não tem jeito, você está indo lá à toa, você está indo lá dar dinheiro a bispo, dinheiro a pastor. Tudo isso você vai ouvir, mas quando você está na fé, ainda que seja no momento difícil, você não deixa isso te influenciar. Lembra da empregada de Naamã? Ela era escrava. Depois de uma guerra, Naamã levou ela para casa escrava. E ele, como comandante do exército da Síria, ficou leproso. E a lepra dele não entrou nela, mas a fé dela entrou nele. E ela estava gemendo, mas sabia que Deus tinha um plano para ela ali. E ela estava naquele lugar para ajudar ele. E às vezes Deus permite que você fique em lugares difíceis, em situações difíceis, para ajudar alguém. Só para ajudar alguém. E ela entendeu, e não ficou amarrada nem murmurando. Ela passou fé para ele. Tem pessoas que Deus coloca do teu lado para você passar fé para elas. Ela passou fé para ele. A lepra dele não entrou, mas a fé dela entrou, e ele foi curado. E nós temos a história dela na Bíblia, para deixar registrado que Deus honra a fé quando você confia. O que é que Moisés fez? Pegou a árvore e lançou aonde? Nas águas. Aí eles beberam. Aí a água já podia beber. Aí a água, presta atenção, durma não, dá uma olhadinha para o seu lado aí, vê se tem alguém dormindo aí. Não durma não, para dormir em casa, hein?
presta atenção, vem para cá dormir não, hein? Bispo trabalhou o dia inteiro, fica em pé. Mas não durma, porque Deus quer falar com você. Não, daqui a pouco você acorda, vai ter culto não? Já passou. Tá? Por favor, escute. Ele lançou a árvore que simboliza Jesus, que faz o amargo ficar doce, que dá sentido para a sua vida, que te dá força, que te dá direção, que te salva. Ele te dá condições de vencer os amargos da vida, os dias difíceis, os dias duros, cruéis. E eles começaram a beber da água. Só que Deus diz assim para eles, olha só, versículo 26. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus, Deus vê, tá? Ó, Deus vê você lá fora, tá? Deus vê se você faz o que é certo ou o que é errado lá fora. Deus vê se você passa os outros para trás ou se você é honesto. Deus vê se você é justo ou injusto. Deus vê como você trata seus funcionários, como você trata seu patrão quando ele não está te olhando. Deus vê, tá? Deus socorreu eles. Eu já vi pessoas dizerem: Deus não liga para mim. Mentira, o contrário é verdadeiro. O ser humano não liga para Deus, mas Deus sempre atenta para o ser humano, sempre está socorrendo, sempre está livrando, sempre está tirando o ser humano do sufoco, porque Ele é Deus. Depois que Ele tirou a amargura daquelas águas, Ele disse: agora preste atenção, eu quero fazer coisas maiores. Eu quero que sobre o que agora está faltando. Só que vocês vão agora obedecer a minha voz. Vocês vão ser fiéis aos meus olhos. Olha o que ele diz aqui: e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali, não ouvi, fala mais alto, 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto. Peraí, eles estavam murmurando porque acabou o quê? A água. Mas aquela falta ali era no momento da prova. Depois que eles passaram por Mara, eles chegaram a Elim, e lá tinham 12 fontes, uma fonte para cada tribo. Lá tinha água sobrando. O que eu aprendo aqui? Se você obedecer a Deus, se você tiver aliança com Deus, aquilo que está faltando hoje vai sobrar amanhã. Está faltando dinheiro, está faltando recursos, está faltando o quê? Vai sobrar amanhã, vai estar sobrando, se você obedecer a Deus. De repente eles chegaram nesse lugar. Imagine 12 fontes, 70 palmeiras. Deus estava dizendo o seguinte: eu tinha tudo isso para vocês, só queria te provar ali. Eu só queria te provar. E na hora da prova é difícil, porque você vai ter que vencer você. Na hora da prova você vai ter que vencer sua vontade. Na hora da prova você vai ter que fazer o que você não quer fazer. Na hora da prova você vai ter que ceder e depender de Deus, confiar em Deus. Na hora da prova é difícil, mas depois vem a vitória. E quando vem a vitória, aquilo que estava faltando, aquilo que não tinha, começa a aparecer, começa a jorrar. Essa água aí simboliza o Espírito de Deus, porque quando você obedece a Ele, Ele te dá do Espírito dEle, Ele faz você ser uma fonte. Então você tem força, até no seu momento difícil, você consegue ajudar os outros. Você tem condições de prevalecer. Você tem condições de ajudar os outros nos momentos mais cruéis da sua vida, porque você confia em Deus. Deus só queria ensinar o povo a depender dEle. Você precisa enxergar o que Deus está te mostrando. Você precisa ficar na dependência dEle, confiar nele, porque se Ele está te provando, Ele sabe a hora de acabar a prova e trazer para você o melhor. Eu quero que você comece a viver o que Deus tem preparado para você. Fique em pé e diga: eu vou viver. Não com fé, diga: eu vou viver